E eu volto contando que o avanço da inteligência artificial está criando um cenário desafiador em relação ao combate à desinformação nas eleições deste ano. Além do avanço na tecnologia, as eleições se destacam das últimas nacionais, em outro aspecto. O pleito pulverizado em mais de 5.500 cidades, 5.500 municípios, o que dificultaria a fiscalização. Vocês acham que em relação ao combate à fake news e também ao uso da inteligência artificial de uma maneira ilegal ou irregular, fica mais difícil quando a gente fala de mais de 5.000 municípios, Luiz Felipe Dávila? É 5.000 municípios, mas milhões de pessoas participando. Então é impossível, é achar uma agulha no palheiro. Por isso que nós temos de aprovar rapidamente o fim do anonimato nas redes sociais, porque o único jeito de descobrir quem é o autor daquilo é se acabar com o anonimato. Se nós tivermos anonimato, vai ser uma indústria de fake news mesmo, porque ninguém controla. E não adianta culpar aí os Facebook e Google da vida, porque é impossível. E se você tem um monte de gente anônima empregando o seu conteúdo, não é alguém produzindo conteúdo da campanha. Isso é fácil de descobrir. Agora, se tem um monte de voluntário, milhões de pessoas espalhadas, soltando esses conteúdos, ainda mais com anonimato, não tem como resolver. Então, é fundamental passar rapidamente a regulamentação para acabar com o anonimato. Nós acreditamos em liberdade de expressão, mas liberdade de expressão tem que ter responsabilidade. Precisa ser quem é o responsável por exprimir aquela opinião, aquela ideia. Isso é fundamental, porque senão nós temos irresponsabilidade. E a irresponsabilidade é, na verdade, a nascente da fake news e da desinformação. Fala, Gustavo Segré. Eu estou pensando. O que você está pensando, Gustavo? Você quer que eu passe para outro enquanto isso? Não. Estou pensando que pode existir. Eu não conheço tecnicamente, mas estava pensando mesmo. Como poderia ser resolvido? Você sabe que cada telefone celular que nós temos, o telefone celular, o computador, tem um IP próprio. Isso. Então, da mesma forma que concordo, teria que ter um CPF especificando quem é o titular da conta. Eu não sei se a tecnologia permitiria identificar, por exemplo, o IP de quem está subindo nas redes sociais determinado material. Subindo o IP, você identifica quem é a pessoa, mesmo que não tenha o CPF. Mas aí tem um problema nisso, porque às vezes a pessoa repassa, não tem culpa, repassou ali no impulso, mas não foi a que fabricou a notícia. Mas estaria o IP de quem lançou esse material. Eu faço um vídeo, teria que rastrear. Eu identifiquei o vídeo, eu editei o vídeo, finalizei o vídeo e mandei. Esse primeiro deveria ter, de alguma maneira, o IP. E aí poderá ser certamente alguém da nossa audiência dizendo, hoje dá para burlar o IP. Várias vezes aparecem controles de segurança que te identificam. Você quer mudar de IP? De fato, na China, por exemplo, como eles acedem a redes sociais que não estão na China? Mudando IP. Mas deveria ter como se fosse um selo de água, alguma coisa. Quantas vezes nós vemos material que está com um selo de água aí que menciona quem é a fonte desse material, para identificar? Eu não sei tecnicamente se é possível. Interpreto que hoje, com tanta tecnologia, daria para que o primeiro que subiu, divulgou, passou, aí tenha o IP da pessoa ou alguma recomendação de quem é para poder fazer uma rastreabilidade. De fato, Evandro, hoje, por exemplo, você pode comprar uma carne na Austrália, identificar de que fazenda essa carne foi. E tem certificações de que comia esse animal. Então, se dá para fazer desse jeito, por que não daria para um vídeo ou um material? A rastreabilidade é uma das questões mais importantes hoje das exportações, E o consumidor ou os clientes também de outros países fazem questão de acompanhar isso exatamente para entender a procedência daquilo que consomem em relação à preservação ambiental, etc. Isso acontece muito em relação à carne, Sim. Ô, Fábio Piperno, como é que você vê essa preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente que ficou clara em vários dos discursos de aberturas, de retomadas do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral e das autoridades que a todo momento falam sobre algum tipo de controle das redes sociais ou dessas mídias por conta da possibilidade da propagação de fake news? A gente já falou aqui várias vezes, que esse ano vai ser o maior ano eleitoral de todos os tempos no mundo, São aí quase 70 pleitos aí, alguns
enfim, definindo trocas de governo federal, outras eleições municipais, como é o caso aqui do Brasil. Então, veja, também é uma inesgotável oportunidade aí para se fazer benchmarking. Observar o que está acontecendo no mundo inteiro, como é que cada estado vai reagir, como é que esse tema vai ser tratado, principalmente nas democracias mais consolidadas. Porque, veja, as possibilidades de se burlar regras, burlar lei, de se cometer ilegalidades, elas são quase que infinitas. A gente sempre pensa, quando fala em inteligência artificial, em imagens. Então, o Segredo trouxe aqui o ano passado, a que foi usada na campanha argentina, que se tornou quase que um clássico nessa questão. Mas veja, a inteligência artificial também permite alterar texto. Amanhã depois o Evandro escreve um texto, um tweet. Alguém, né, com más intenções vai lá e altera uma palavra disso aí. Muda todo sentido. E aí, como é que nós vamos rastrear a mudança? Então, são questões também infinitas sobre isso. Não adianta a Justiça Eleitoral querer teorizar muito, imaginar que ela vai, a partir de agora, estabelecer um novo marco nisso aí. É muita pretensão. Eu acho que o melhor caminho é observar as boas práticas no mundo todo. Segré e Gani, para a gente arrematar. Vai lá, Segré. Eu vejo mais uma vontade jurídica de brecar a liberdade de expressão, especificamente na questão da questão eleitoral. Porque vamos imaginar que você regulamenta alguma coisa nas redes sociais. Como você faz para regulamentar o envio de esse tipo de informação através de grupos de WhatsApp, ou de Telegram, ou do que for? É muito complexo. Então, para você regulamentar de não pode subir no Instagram, ou não pode subir no Facebook, ou não pode subir no X, sei lá. Mas e os grupos? Como que fica? E aí a outra questão, hoje em dia, por exemplo, tem delitos cibernéticos que são crescentes absolutamente, em que uma pessoa lança um vídeo, por exemplo, íntimo de alguém e permite ir rastreando até saber quem foi que começou. Por que não aplicar essa mesma lógica para esse tipo de informação nas eleições? Vai lá, Gani. Olha, eu concordo com o Piperno. Eu acho que essa meta, ela é muito ambiciosa. Significa acabar com a mentira. Ninguém na história da humanidade conseguiu acabar com a mentira. É lógico que a gente tem que, de alguma maneira, tentar restringir aquela calúnia profissional que visa ao assassinato de reputação. Mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado, que eu concordo com os meus colegas, senão isso vira um instrumento de censura. Esse é o dilema da liberdade. Muitas vezes, Evandro, as pessoas têm uma ideia idealizada de liberdade, achando que liberdade ela não está sujeita a erros. Não, para a liberdade existir, tem uma série de imperfeições. Se me permitir, uma vez eu estava discutindo quando houve a diminuição da velocidade aqui nas marginais em São Paulo, pelo próprio Haddad, a 50 por hora. E aí a pessoa usou de um argumento mais apelativo, mas se economizar, se salvar uma morte, já não está bom. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, bota a velocidade máxima 10 km por hora, não vai ter nenhuma morte de trânsito, mas você acabou com a liberdade das pessoas dirigirem, o direito de ir e vir. Então, não existe, eu sempre bato nessa expressão, não existe essa liberdade asséptica. A gente tem que chegar num ponto ótimo, onde tenha uma ligeira regulação, mas com o menor dano possível. Se eu regulo demais, acabou a liberdade.